Hoje o assunto para nós aqui da licença, é muito importante, que é uma questão que a gente conversa muito com os proprietários das escolas de esporte, que é a importância deles terem uma orientação jurídica, né? Como a gente gosta de falar, gastando um pouquinho mais aqui do tempo da introdução para explicar, para quem está assistindo, a maioria dos nossos donos de escolas de esporte são professores de educação física, não todos, mas a sua grande maioria, que tem como sua formação ser professor e não ser um empreendedor. E por isso que a gente criou esse canal, por isso que a gente está trazendo esse conteúdo, para tentar levar o conhecimento do empreendedorismo como um todo para esse professor. E aí a gente acompanha muitas histórias dentro das escolas de esporte e dos problemas que eles enfrentam da parte jurídica por não ter uma orientação, por acharem que simplesmente vão comprar lá as bolas, os coletes, alugar o campo, às vezes nem mesmo alugar o campo, que a gente vai falar sobre isso aqui, nem tem contrato de aluguel, e começa a dar aula. E eles não têm ideia das implicações jurídicas que podem acontecer para ele, na pessoa física, a partir do momento que ele não entende o serviço que ele está prestando e os problemas jurídicos que ele pode trazer para ele e para a família dele. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para o Dr. Rodolfo o quanto que esse dono de escola de esporte ele pode estar trabalhando de uma maneira errada se ele não entende esses aspectos jurídicos e que ele não entende o quanto que é importante ele ter uma pessoa jurídica desenvolvendo esse trabalho. Bem-vindo. Muito obrigado, né? Fiquei muito feliz pelo convite, tá? Conversar sobre alguns aspectos jurídicos em relação ao empreendedorismo e acho que uma forma mesmo de aprendizado. Eu sou professor há mais de 20 anos, então é bacana quando você pode, para um público que não é um público do direito, ele ter algum tipo de conhecimento que possa ajudá-lo, né, a empreender melhor, porque o empreendedorismo não deixa de ser tem uma função social. Claro. Às vezes, o motor da economia é o setor privado. Sim, sim. Então, isso e claro que no Brasil tem algumas dificuldades, nós temos um perfil de muitas leis criadas, às vezes até algumas questões tributárias são muito burocráticas também, administrativas, isso acaba impedindo muitas vezes um negócio de ser criado e se crescer e se desenvolver de forma saudável. É claro que assim, ele deve ter, eu imagino assim, o empreendedor, dependendo do negócio dele, ele pode ter mais implicações jurídicas, às vezes é um tipo de empreendedor que ele precisa ter um advogado fixo como funcionário, dependendo, ele pode ter um advogado terceirizado, mas não tem como deixar de ter um advogado, porque, imagina, você tem uma escolinha de futebol, você tem que ter um contrato redigido, esse contrato é para resguardar os seus direitos como empreendedor, eventualmente, temos que pensar do outro lado também, temos que pensar do lado do cliente que não paga o serviço. Sim. Você, dependendo da documentação que tem, você pode ter uma facilidade para recuperar o crédito judicialmente. Então existe, isso a doutora Bárbara pode até falar melhor, existe uma advocacia preventiva, consultiva, para ajudar a elaborar contratos, explicando a questão da metodologia tributária. Não necessariamente um contador resolve tudo, tem aspectos jurídicos que o advogado pode apresentar e, ao mesmo tempo, também, às vezes a fritada já está feita, o problema já aconteceu, E aí tem um processo, e o processo é uma situação de desgaste, porque Sim. muitas vezes o empreendedor ele não tem ninguém da família, nenhuma experiência jurídica, e às vezes para ele é constrangedor estar no Poder Judiciário, porque parece que ele fez uma coisa muito errada, e às vezes ele não fez nada errado. É aquela impressão dos filmes, dos tribunais, os juízes sisudos. O contencioso às vezes é necessário, né? É necessário. Então, infelizmente, dentro do custo do negócio, sim, existe um custo jurídico, seja preventivo, mas mesmo que é preventivo, pode algo concretizar, gerando um processo judicial. E nesse momento, tem que ter uma gestão processual minimizando os gastos do empreendedor e, ao mesmo tempo, que ele possa resolver aquilo da forma mais séria, não digo só pensando nele, porque muitas vezes, para ele, às vezes, é bom o cliente dele estar satisfeito com a solução judicial, mostrar que mesmo jurisdicionalizando o réu, o empreendedor, esteve ali, ajudou, compreendeu, não criou burocracia para implementar a decisão judicial e, quem sabe, é um cliente que pode retornar depois.